Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Israel, estou aqui no canal Nobre Empreendedor e hoje nós vamos falar sobre alguns empreendedores mais conhecidos aqui no Brasil. Então aqui desse vídeo pode ser uma ideia para você montar seu empreendimento e daqui pode surgir um insight para você. Roda a vinheta! Do informal ao franqueado. Veja o perfis mais encontrado de empreendedorismo aqui no Brasil. Ele é um visionário, geralmente é um visionário porque ele vai chegar a 2, a 3, a 5, a 10 anos. Ou um social, aquele que gosta de socializar, de conversar com as pessoas. Então hoje aqui no Brasil existe mais de 5 milhões de empresas. Então nós vamos falar sobre esses investidores, sobre esses empreendedores. José Dornella, ele classifica alguns tipos de investidores no seu livro Empreendedorismo para Visionário. Então, antes de mais nada, galera, dê um like, dê uma curtida, assine o nosso canal, deixe um comentário aqui para que a gente possa te responder e que esse comentário possa ser mais um vídeo para a gente postar aqui para você no canal. Então, hoje nós vamos falar sobre informal. Esse empreendedor, ele ganha dinheiro para sobreviver. Um informal geralmente é um vendedor de água, um vendedor de produtos e geralmente ele está cadastrado no MEI como micro pequeno empreendedor. Isso se cadastra no Sebrae. Você vai lá, vai no Sebrae e se cadastra como micro pequeno empreendedor. Tem que ter um faturamento menor do que R$3.000 mensais. Esse é o tipo de empreendedor mais famoso aqui no Brasil, que é informal. O segundo é o cooperativo. Ele está acostumado a empreender nas cooperativas, cooperativa de leite, cooperativa de táxi, pode ser cooperativa como o exemplo do Uber. Esse empreendedor, ele dispõe de pouco recurso, por isso que ele vai atrás dessas cooperativas para ajudar no seu empreendimento. Continuando aqui, empreendedor individual é aquele que geralmente também está cadastrado no MEI, que é micro pequeno empreendedor. Então geralmente ele faz pequenos consertos, como conserto de tecnologia, como computador, câmera. Ele faz conserto de instrumentos musicais. Esse geralmente é um empreendedor individual. O próximo é o franqueado ou o franqueador. Geralmente são empreendedores que já pega a estrutura montada de uma empresa, ele vai investir um capital naquela franquia e ele vai administrar. Então lá já tem os seus estatutos, já tem os preços tabelados. Ele vai ser um franqueado e em si ele vai gerir essa franquia. E uma coisa interessante aqui no Brasil, porque existe vários franqueados, várias empresas que faz isso. Então aqui eu vou te dar alguns exemplos, que são lojas de farmácia, são empresas do setor alimentício, são aquele setor que a gente vai no shopping ver lá várias franquias internacionais ou nacionais. Então esse tipo de empreendedor, ele é o franqueado, ele é muito visível, principalmente no shopping e em grandes centros. Então aqui é um empreendedor social, ele está muito ligado hoje para o marketing digital. É aquele que faz dropship, é aquele que ensina como vender na internet. Ele faz esse tipo de investimento para se socializar, ensinando outras pessoas como investir, como ensinando outras pessoas a vender algum produto, ensinando as pessoas como consertar alguma coisa ou aquela pessoa que precisa falar em público. Então aqui interessante ver esse crescimento, esses novos empreendedores no mercado brasileiro, que se chama o social. Nós vamos falar do próximo aqui, é o público. Geralmente ele trabalha no setor público por necessidade, mas ele gosta de empreender. Então ele vai empreender
no próprio seu setor de trabalho, vai empreender na sua própria organização. Então vou te dar alguns exemplos aqui. Ele pode criar algum aplicativo, ele pode criar alguma ferramenta de busca, ele pode criar alguma ferramenta que vai facilitar o seu trabalho ali e das outras pessoas. Geralmente ele está muito imbuído a trazer melhoria para o setor público. E o próximo é o empreendedor de conhecimento. Ele se especializa muito na área. Após a sua especialização, ele começa a dar treinamento, a ensinar outras pessoas. Vou te dar um exemplo aqui, jogador de futebol, ele vai lá, se especializa, ele vira um craque. Depois disso, o que ele faz com o seu conhecimento no ramo de futebol? Ele geralmente se torna um bom técnico. Por quê? Porque ele aprendeu, ele vivenciou, ele teve o skin on the game, arriscando a sua própria pele ali, então ele tem todo o conhecimento. Um outro exemplo também é no mercado de capitais, a pessoa que faz investimento. Eu posso te dar o meu exemplo, eu faço investimento no mercado de capitais, no mercado financeiro, e aqui eu venho soltando algumas dicas de como investir, de como criar uma conta na corretora, de como fazer a sua reserva de emergência. Esse é o tipo de empreendedor mais comum no Brasil, aquele de conhecimento. Então a gente vai falar do empreendedor, é aquele que tem um negócio, que abre um negócio, ele é visionário, ele abre porque já em si pesquisou sobre aquele assunto ou já trabalhou naquele assunto com uma venda que ele já fez ou que ele já trabalhou, ele vai abrir esse empreendimento. Então vou te dar algum exemplo aqui, pode ser lojas, pode ser um supermercado. Um exemplo aqui do Flávio Augusto, que ele criou a WhatsApp, trazendo conhecimento para o aluno sobre inglês. Então ele já criou também o meusucesso.com, que é o que? Trazer conhecimento para empreendedores, falando de cases de sucesso do próprio Brasil. Então esse é um exemplo de um empreendedor de negócio, é aquele cria, que vai criando. E um próximo exemplo também são alguns empreendedores do ramo de construção civil, são do ramo alimentício, que é de supermercado. Então galera, eu deixei aqui vários exemplos de empreendedor aqui no Brasil. Então eu quero finalizar esse vídeo dizendo para você, assine o nosso canal, dê um like, dê uma curtida e até o próximo vídeo. Valeu, um forte abraço.